Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Marcos, capítulo de número 35, Marcos capítulo 4, versículo de número 35 ao diante. Peço que você dobre a sua atenção, eu creio que Deus vai falar contigo nessa palavra. Foi forte que Deus me revelou aqui, irmão. Eu quero compartilhar contigo, pela graça e misericórdia do meu Senhor Jesus Cristo, que Ele cresça e eu diminua. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao diante, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim. Como estava no barco, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalme-se, fique quieto. O vento e o mar se acalmou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Glória a Deus. Irmãos, até aqui. Irmão, peço que você dobre a sua atenção no que eu acabei de tomar leitura para a tua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele vai falar para os seus discípulos: Vamos passar para o outro lado da margem. Aí o interessante é que a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Aí o que me chama a atenção, irmão, que a Bíblia diz que Jesus, ele vai dormir na polpa do barco, no travesseiro. Agora entenda isso. Jesus está na polpa. Na polpa significa a parte de trás do barco, dormindo. Jesus está dormindo no barco. Aí você fala: peraí, se no Salmo 91 a palavra do Senhor diz que o protetor de Israel não dorme nem cochila. O protetor de Israel não cochila nem dorme, está sempre alerta. Sim, a Bíblia diz isso, que Deus não dorme. Mas entenda isso, por que Jesus dormiu nesse barco? Já parou para pensar por que Jesus dormiu? Entenda isso, irmão. Se Jesus está na polpa do barco, significa que Jesus está atrás do barco. E os 12 discípulos estão na frente. Então, peraí, se os 12 discípulos estão na frente, e onde tem rodinha, sempre vai ter diálogo, sempre vai ter conversa. Só que Jesus não está na frente, Jesus está atrás, Jesus está excluído no barco. Está lá atrás. E pelo fato de ele estar lá atrás, ele vai dormir. Por quê? Porque não está tendo diálogo com ele. Já parou para pensar que Jesus, ele está dormindo no teu barco porque você deixou de falar com ele? Foi você que deixou de orar. Foi você que deixou de ter aquele diálogo com ele. Então por isso que parece que Jesus está dormindo no seu barco. Tem gente que tem Jesus no barco, mas Jesus está usando silêncio no barco dele. Não porque ele quer, porque você parou de falar com ele. Aleluia! Entenda isso, irmão, você tem que entender. Olha que forte, ele está na polpa do barco, dormindo. Agora, por que Jesus dormiu? Porque, irmão, entenda isso. Jesus está atrás do barco, na polpa. Quem está na frente é os 12. Então, pelo fato de os 12 estar na frente, Jesus está sendo a última opção do barco. Então, pelo fato de ele ser a última opção do barco, ele vai dormir. Já parou para pensar que enquanto você estiver no controle dessa situação e deixar Jesus por último na sua situação, ele vai usar o silêncio? Oh, glória a Deus! Já parou para pensar nisso? Aleluia, Deus! Eita glória! Sabe por que parece que Jesus está dormindo no seu barco? Porque você está tendo domínio sobre essa situação. E você está deixando ele como última opção no teu barco. Jesus não está na frente do teu barco, ele está atrás no teu barco. Ele está atrás, e pelo fato de ele estar atrás, você está deixando ele como última opção no barco. Então por isso que ele vai dormir no teu barco. Por isso que parece que ele está dormindo. Porque você não está deixando ele tomar controle dessa situação. Você está deixando ele como última opção no teu barco. Então ele vai usar o silêncio e parece que ele vai estar dormindo no teu barco. Aleluia! Sabe uma coisa que eu acho tremendo nisso? Percebe-se que Jesus está como última opção no barco. A Bíblia diz que vai levantar um temporal de vento. E quem é que vai levantar esse temporal? O diabo. Você quer prova disso? Por que você está falando que é o diabo? Porque em Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus quer chegar do outro lado para libertar o endemoniado. Então percebe que é o diabo que vai levantar o temporal. Só que eu acho tremendo que quando o temporal que o diabo se levanta, o discípulo vai chamar quem? Jesus. Eita glória! Não vou repetir isso aqui. Quando o diabo levanta temporal, os discípulos vão clamar por quem? Por Jesus. Eles vão clamar por aqueles que ele deixou. Eita! Aleluia! Entenda isso aqui. Oh glória a Deus! No momento que o diabo levanta o temporal, a Bíblia diz que os discípulos, eles vão clamar por quem? Por Jesus. Olha que tremendo. Tá entendendo por que Deus permite o diabo se levantar? Tá entendendo por que Deus permite o diabo levantar temporal, tempestade contra a nossa vida? Que é pra gente voltar a clamar por ele. Eita glória a Deus! Você quer ver uma coisa? 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia diz que 3 grupos se levantam contra Josafá: Meunitas, Amonitas e Midianitas. A palavra do Senhor diz que 3 grupos se levantam. E alguém vem até Josafá e fala: Josafá, tá vindo um exército numeroso contra você. Aí a Bíblia diz que Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e começou a orar. Olha que tremendo. Peraí,
3 grupos estão vindo contra Josafá. Quando os 3 grupos do adversário se levantam, a numerosa multidão, Josafá vai clamar por quem? Vai buscar Deus. Então por que Deus permite o levante? Para você voltar a clamar por Ele, para você decidir buscar Ele. Pode perceber, irmão, a gente só busca Deus no momento da tempestade, quando vem a enfermidade, quando alguma coisa acontece, a gente quer saber de buscar Deus. Porque se tudo for na zona de conforto, você não vai querer saber de buscar. Aí Deus permite o inimigo se levantar, que é para a gente se levantar e começar a clamar por Ele, começar a buscar por Ele. Aleluia! Porque o diabo, o diabo é funcionário, é funcionário de Deus. Quando Deus quer, Deus permite Ele se levantar contra a gente, que é para a gente sair da zona de conforto e clamar por quem? Pelo Senhor. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Agora uma coisa que eu acho tremendo nessa passagem, irmão, entenda isso. A Bíblia diz que, percebe que no versículo de número 36, a palavra do Senhor vai dizer que outros barcos o seguiam. Agora entenda isso, irmão, peraí. A Bíblia diz que outros barcos seguiam Jesus, mas em Marcos capítulo de número 5, a palavra do Senhor diz que Jesus desembarcou com os seus discípulos. Peraí, e os outros barcos que o seguiam? Por que os outros barcos não chegou do outro lado? Se tinha outros barcos que seguiam. Sabe por que os outros barcos não chegou do outro lado? Porque os outros barcos seguiam, mas no momento que se levantou o temporal, se eles não chegaram do outro lado, ficou bem óbvio que eles retrocederam. Eita glória, eu vou repetir isso aqui, Jesus. Oh, glória a Deus. Toma a leitura aí. Eita glória, toma a leitura dessa passagem que eu estou te falando. Percebe que em Marcos capítulo 5, a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega com os seus discípulos, do outro lado eles vão desembarcar, mas outros barcos que eu seguia não chegam. Por quê? Porque levantou o temporal, levantou o vento contrário. Então percebe que os outros barcos seguiam, mas no momento da dificuldade retrocederam. Tem muita gente assim que segue Jesus, até segue Jesus, mas no momento da dificuldade retrocede, volta para trás. Eita glória a Deus. Eita Pai, aleluia Jesus. Tá entendendo, irmão? Então reflita nisso, e que Deus fale contigo. E guarda isso que eu te falei, irmão, vou até repetir isso de novo. Percebe, Jesus dormiu na polpa. Por que Jesus dormiu? Porque os discípulos deixaram ele como última opção no barco. Jesus está lá atrás, excluído. Ninguém está falando com ele, então ele vai dormir. Então Jesus vai dormir no teu barco se você deixar de falar com ele. Por isso que ele vai usar o silêncio no teu barco. Tem muito barco que Jesus está usando o silêncio, porque foi você que parou de falar com ele. Foi você que parou de dialogar com ele. Então por isso que parece que ele está em silêncio no teu barco. Mas se você não clamar por ele, tempestade vai se levantar para você clamar por ele de novo. E guarda isso e reflita nisso em nome de Jesus.